Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje a gente vai filtrar e exportar os microdados do Enem 2019 por estado brasileiro. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui é um espaço de ensino de programação e discussões sobre tecnologia comigo e com o Alisson. E se você já é inscrito e já conhece essa série, muito obrigada e bora aprender mais um pouco por aqui. Bom, esse vídeo surgiu porque eu retomei algumas análises dos microdados do Enem, agora com os dados de 2019. Os vídeos que tem aqui no canal são todos sobre o Enem 2018, porque quando eu fiz esses vídeos, os dados do Enem 2019 ainda não estavam disponíveis. Inclusive, eu recomendo que quem está acompanhando agora a série de análise de dados do Enem, refaça esses vídeos com já os dados de 2019, então, inclusive, podendo comparar os resultados que eu tive na série com os dados de 2018 com os que você vai obter em 2019. Acontece que, para retomar essas análises, eu percebi que tem algo que pode ser muito útil para mim e para você, que é ter os dados do Enem separados por estado. Então, eu quero ter esses dados, todos dos alunos, mas fragmentado, de modo que eu não precise toda vez utilizar os dados inteiros, porque se eu quiser fazer uma análise regional, por exemplo, é muito mais simples eu pegar um arquivo, um fragmento que seja 1/27 desse conjunto de dados enorme. E aí acontece que eu ia fazer isso aqui para mim, separar os arquivos, e eu pensei, faz muito sentido eu fazer isso com o pessoal lá no canal e ensinar vocês a fazer isso. E mais do que isso, também divulgar que agora a gente tem esses dados fragmentados por estado e eu vou liberar eles para vocês. Então, quem não quiser repetir esse processo, pode só acessar os dados referentes ao seu estado ou ao estado de interesse que você quer analisar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá, eu vou abrir aqui um notebook no meu computador e eu vou começar importando os pacotes que eu vou utilizar nesse vídeo, que é o Pandas e o Zipfile. E eu vou aproveitar para dizer que eu também vou deixar na descrição o link onde estão os microdados do Enem, lá no site do INEP. No último vídeo dessa série, eu ensinei como que a gente pode fazer para ler os arquivos do Enem direto do arquivo zip, que é o formato que a gente baixa eles lá no site. E por que isso? Porque quando a gente baixa um arquivo lá no site dos microdados do Enem, do INEP, o arquivo ele tem mais ou menos 600 MB. E quando a gente descompacta, ele vai para mais de 2 GB. E aí não tem por que a gente ficar ocupando espaço na nossa memória se a gente consegue ler o arquivo de dentro do zip. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu já ensinei a fazer, então agora eu só vou aplicar aquele conhecimento. A primeira coisa que eu faço então é ler o nome dos arquivos e diretórios que estão dentro desse arquivo zip. Porque eu quero saber qual que é o caminho para o arquivo do meu interesse dentro desse arquivo. Então, por exemplo, a gente tem uma série de arquivos e pastas dentro desse zip, mas o arquivo mesmo que eu quero trabalhar é esse aqui, que está no caminho dados/microdados Enem 2019. Aí, sabendo disso, eu consigo realmente abrir o arquivo utilizando esse pacote Zipfile. Então, eu vou fazer com Zipfile, Z, abra o arquivo nesse caminho aqui. Eu vou atribuir o que ele vai me retornar para minha variável microdados do Enem. E aí, mais uma vez, eu já falei isso muitas vezes aqui no canal, que o separador desses arquivos é ponto e vírgula e o encoding é esse aqui. E a gente precisa especificar isso, porque esse encoding e essa separação são diferentes da padrão do método readCSV do Pandas. Bom, pessoal, dessa vez eu também vou fazer uma coisa interessante, que é mostrar para vocês como que a gente faz para calcular o tempo que uma célula está rodando aqui no Jupyter Notebook. E para calcular, a gente precisa desse comando aqui, dessa tag de tempo. Essa expressão time, %time, você usa para medir o tempo de uma expressão específica. Então, você tem que colocar ele do lado, na linha exatamente do que você quer medir. Mas você também pode utilizar a variação dele, que é o timeit, que é para você calcular da célula inteira do Jupyter Notebook. E aí, no caso, você utiliza esse aqui, por exemplo. Pronto, aqui a gente consegue ver que levou aproximadamente 2 minutos e 15 segundos para rodar essa célula aqui no meu computador. E, bom, a gente já sabia que demorava, e inclusive algumas máquinas nem conseguem suportar esse conjunto de dados do Enem por ele ser muito grande e muito pesado. E aí, em comparação com o outro, a gente pode rodar sim, e ele nos diz quanto tempo que leva para rodar o comando que está na célula inteira. Mas aqui, pelo visto, ele simplesmente não mostrou pra gente o que a gente queria de fato, que era ver o head dos microdados. Então, vou até rodar de novo aqui pra gente conseguir ver. A primeira coisa, então, que a gente vai fazer é aprender, revisar, na verdade, porque eu já ensinei isso aqui no canal, como que a gente faz para selecionar as informações de um único estado. Então, a gente vai utilizar o comando de seleção, e basicamente é o seguinte, a gente especifica
o estado para a coluna de estado. E aí tem uma questão, que é a seguinte: qual é a coluna que vai indicar o estado, que é a coluna que eu quero filtrar? Eu preciso saber isso antes. Então, eu vou visualizar todas as colunas aqui do conjunto de dados. Pronto, aqui estão todas as colunas do nosso conjunto de dados. A gente tem 3 opções de informações que indicam o estado nesse conjunto de dados. A gente tem o estado da residência do aluno, do candidato que fez o Enem, a gente tem o estado de nascimento dele e a gente tem o estado da escola dele. Analisando rapidamente aqui, me parece que utilizar o estado em que ele mora faz bastante sentido. Então eu vou utilizar essa coluna como parâmetro, que é a SGUF Residência, e aí eu vou mostrar agora sim como que a gente faz para filtrar as informações de um único estado. E aí a gente vai copiar aqui, ó, a coluna, e eu quero filtrar, por exemplo, os alunos do estado do Amazonas. E vou rodar isso. Pronto, aqui então a gente pode ver que ele filtrou o F Residência dos alunos do estado do Amazonas. Mas o que a gente quer fazer aqui é filtrar os alunos por estados, pelos diferentes estados do Brasil, e exportar essa informação para um arquivo CSV. Para isso, então, a gente vai precisar identificar quais são todas as incidências de estados nos microdados do Enem, e a gente espera que sejam todos os estados do Brasil, para a gente ter um dado bem completo, e provavelmente sim, porque o Enem ocorre em todos os estados do Brasil. Para fazer isso, a gente consegue utilizar essa informação dessa coluna e pedir para ele verificar quais são os valores únicos nessa coluna. E aqui ele nos retorna essa informação. Eu vou ainda pedir para ele ordenar esses valores, porque eu sinto que fica um pouco mais fácil de ler dessa forma. Pronto, aqui a gente tem, então, os valores retornados, né, os valores únicos de UF dessa coluna aqui. E a gente tem, então, o conjunto de todos os estados do Brasil, né? Se a gente contar, inclusive, a gente vai ver que a gente tem 27 estados aqui. Legal, o que eu vou fazer, então, é jogar essa lista com os estados brasileiros para uma variável que eu vou chamar de lista UFs. Aí eu vou visualizar, né, pra gente ver. E a gente pode, inclusive, verificar o tamanho dessa lista para confirmar que a gente tem os 27 estados brasileiros aqui. Agora o que eu vou fazer é um laço for que itere sobre essa lista de UFs. E aí eu vou ter o subconjunto do Enem para cada estado, usando exatamente esse comando que a gente utilizou aqui. E logo em seguida eu vou exportar isso para CSV. Então vamos lá. Primeira coisa eu vou fazer, para o F em lista de UFs, eu quero rodar o seguinte comando. Quero rodar o seguinte comando. Esse comando aqui. Eu quero esse comando. Aqui no lugar do Amazonas, agora eu tenho a UF que está sendo iterada nesse for. Mas o que eu quero fazer com esse conjunto, né? Eu quero enviar esse subconjunto dos dados para CSV. Aí o que eu tenho que passar para esse método para CSV? Eu tenho que passar o caminho onde eu quero que ele salve o arquivo e nesse caminho já inclui o nome do arquivo. E para fazer isso, então, na verdade, eu vou criar uma variável aqui. Por que eu vou criar essa variável? Porque esse nome ele vai variar conforme a UF. O meu caminho vai ser esse aqui, eu vou explicar exatamente o que está acontecendo aqui. Bom, esse ponto barra, pessoal, ele indica o seguinte, que eu quero acessar o diretório que está acima do diretório onde eu estou trabalhando. Então, para que vocês entendam, eu vou abrir aqui a pasta onde eu salvo os meus notebooks. Então, eu tenho essa pasta Projetos. Dentro dessa pasta, eu tenho a pasta Notebooks, que é onde esse notebook que eu estou trabalhando está salvo, ele está exatamente aqui nessa linha. E eu tenho uma pasta onde eu guardo os conjuntos de dados. Quando eu faço aquele ponto barra dados, eu estou dizendo para ele, sai dessa pasta aqui, onde está o notebook, vai para a pasta de cima, que é esse diretório de projetos, e entra na pasta dados. Exatamente isso que eu estou dizendo para ele fazer. Com esse comando aqui, vai para o diretório de cima, entra na pasta dados e salva o arquivo com o seguinte nome, microdados _enem chaves _2019.csv. E por que essas chaves estão aqui? Porque eu consigo pedir para o Python formatar essa string, né, esse nome, e substituir
essa chave aqui pela UF, que é a variável que está aqui nesse meu laço for. E eu vou mostrar isso para você aqui, fazendo isso aqui do lado de fora. Então vamos voltar a usar o exemplo do AM aqui. Se eu fizer isso, então eu vou passar como caminho essa informação. Dados, microdados Enem, AM 2019. E exatamente esse é o caminho que eu quero passar para esse método. Só que eu quero que esse caminho varie conforme a UF que está sendo selecionada aqui, porque eu tenho um conjunto de dados para cada UF. Legal, então eu vou rodar esse comando. E aí, naturalmente, vai demorar um pouco, né, porque o conjunto de dados Enem é um pouquinho grande, como a gente sabe. E aí, pessoal, interessante, enquanto está rodando lá, a gente vê que ele está criando os arquivos conforme a nossa lista. Então aqui, ó, ele criou já Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, e a gente vai vendo ele criando esses arquivos ao longo do processo. Ah, e eu também aproveito para dizer que esse notebook aqui vai estar disponível lá no GitHub do Programação Dinâmica e o link também está aqui na descrição. Como eu já esperava, demorou um pouco. Infelizmente, eu não contei o tempo aqui do notebook, eu esqueci de usar aquela flagzinha de tempo, eu espero que vocês me perdoem por isso. Mas então tá aqui a nossa lista com os 27 arquivos para cada estado do Brasil referente ao Enem 2019. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você não quiser reproduzir o que eu fiz, que pelo menos você possa utilizar esses arquivos para fazer as suas próprias análises. Então, se esse vídeo fizer sentido para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém, se fizer sentido também. Deixe seus comentários aqui se você gostou, se você gosta desse tipo de vídeo quando eu faço. Muito obrigada e até a próxima!